No entanto, há muito que podemos fazer, principalmente com nossos jovens. Cada dólar gasto, cada hora dispensada para salvar um jovem das drogas é um investimento primordial. Com milhares de adolescentes inquietos através do país, à procura de novas emoções, novas aventuras, é nossa tarefa repartir com eles francamente, eficientemente, as boas novas a respeito da maior aventura que poderão chegar a experimentar. 1 Coríntios 2, versículo 9. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Não, as drogas não podem se comparar ao sentimento que uma pessoa pode receber do Senhor Jesus Cristo dando sua vida a Ele. Alguém que comece a sentir o gosto da abundante fartura que Deus prometeu em seu mundo. E agora uma história de sucesso que me toca de perto e me emociona. Clifton Davis, um rapaz que teve seus momentos de glória registrados em uma revista de TV. Ele esteve e continua caminhando pelas ondas do sucesso. Durante meados dos anos 70, ele também desfrutava de enorme popularidade como astro da televisão e da Broadway. Tudo estava dando certo para ele. Parecia que não havia erro. Até que... Clifton, seja bem-vindo ao programa Está Escrito. Obrigado, George. É uma alegria e um prazer estar aqui com você. E sabe qual é o nosso assunto de hoje? Sei. Você tem muito a dizer ao nosso público. Por favor, abra o coração. Bom, é verdade. O sucesso do qual eu desfrutava nos anos 70 durou até que eu me deparei com aquela mentira branca, a tal de cocaína. Tudo parecia tão róseo, sabe, apesar da depressão reinante, mas, no entanto, o mundo parecia ser o meu casulo, como dizem. Eu estava por cima, eu estava estrelando na Broadway, eu tinha meu próprio programa de televisão com o Melba Moore no começo dos anos 70 e eu fui capa da seção de arte e entretenimento do New York Times que afirmava: nada poderá impedi-lo agora. Clifton Davis. E tudo parecia ótimo, a não ser que à noite, quando eu colocava a cabeça no travesseiro e eu tentava dormir, a ansiedade me assolava. Eu não estava desfrutando da felicidade, da satisfação que deveriam vir acompanhando as coisas que o mundo costuma dizer que deveriam tornar-me feliz. Eu parecia ter tudo. Eu tinha uma Mercedes antiga e um Mustang novo, sabe? Eu tinha um apartamento de cobertura que dava para o Rio Hudson, na cidade de Nova York, em Riverside Drive, uma área muito chique. Mas eu não tinha paz de espírito e não conseguia descobrir por quê. Eu comecei a usar a maconha para me ajudar a fugir dos problemas que pareciam me cercar, os desgostos, as frustrações da indústria do entretenimento. É comum a pessoa conviver com o desgosto na vida artística. E então eu verifiquei que a maconha estava me fazendo dormir e uns caras então me ofereceram algo para me manter acordado. Parecia que ficar alerta era a coisa mais certa a fazer. Parecia que todo mundo estava fazendo isso, cheirando esse pozinho branco pelo nariz. E sutilmente começou, sabe como é? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e fez com que eu me sentisse um pouco mais forte, capaz de enfrentar tudo, mas me dava uma falsa sensação de segurança, me dava uma sensação de euforia. Mas os efeitos posteriores me davam um terrível desespero, uma terrível depressão que sempre me seguia após essa viagem. Sabe, George, eu posteriormente aprendi que o vício da cocaína é um dos vícios mais traiçoeiros do mundo, porque ele dá uma sensação de euforia imediata, mas se houvesse uma curva do biorritmo, poderia se notar claramente que o uso da cocaína provoca um estímulo na primeira dose e então volta ao normal, só que o corpo segue para baixo desse nível. Portanto, ao se usar pela segunda vez, é necessário mais droga para se atingir a mesma ligação que atingiu da primeira vez. No entanto, a curva na parte inferior vai ainda mais para baixo. Em outras palavras, quanto mais você usa, mais você precisa, e quanto mais usa, mais deprimido você fica quando não está usando. É uma droga terrivelmente lenta e traiçoeira, que afeta a mente e que enlouquece de fato. E você conseguiria sair dela naquele ponto? Ah, não, eu não sairia, porque mesmo que eu quisesse,
Eu gostava. É difícil a gente se afastar daquilo que está gostando. Sabe, você não vê motivo para tal. Eu não tinha nada em minha vida, eu não era ativo como cristão. Eu tinha sido criado numa família cristã e num lar cristão, mas em virtude das frustrações, da hipocrisia que normalmente vemos, eu tinha voltado as minhas costas a isso. Eu tinha fugido para viver a minha própria vida. E lá estava eu, desfrutando do sucesso do mundo, mas entrando por um caminho de escapismo através do vício da cocaína. A princípio eu achei que poderia controlar. Muitas pessoas que usam drogas pensam, eu controlo isso. Mas à medida que o tempo passava, me tornava cada vez mais controlado, ao invés de controlar a droga. Eu achei que estava precisando de apenas uma mudança de ares, então vim para Hollywood. E eu comecei a estrelar Esta é a Minha Mãe. E isso me tornou seguro durante algum tempo. Mas logo depois o vazio que estava dentro de mim começou a voltar. E cada vez que surgia aquele vazio, eu tentava preenchê-lo com cocaína. Comecei a usar bem mais dessa vez. Depois tentei me envolver nos 2 relacionamentos. Eles não deram certo. E o vazio voltou de novo. E eu usei mais cocaína. Foi aí que minha carreira parou de dar certo. E eu tentei investir numa enorme casa, uma grande casa na colina. E eu me sentia mais só do que nunca lá em cima. E eu viajei pelo mundo inteiro com o jet set. De Paris a Roma, ao sul da França, a Austrália, a Suécia, sabe? Tahiti. Mas o vazio não me abandonava. Foi aí então que eu voltei e me perdi num redemoinho de uso e abuso da cocaína. Eu comecei a fazer o que chamam de freebase. Você cozinha e ferve até a matéria-prima essencial, a forma mais poderosa, que é 10 vezes mais forte do que se inalar. É como injetar sem a agulha, mas usando um cachimbo. E eu comecei a usar isso e durante 1 ano eu me tornei um viciado normal. Na verdade, eu já estava viciado há quase 7 anos. E então o que aconteceu? Então eu não estava mais preocupado em ganhar dinheiro com a minha carreira, nem nada. Eu estava preocupado em conseguir a minha droga. E a coisa ficou tão mal que no Natal de 1980 eu me deparei com suicídio. Oh, meu Deus. Que me pareceu então a única saída. E naquele enorme desespero apareceu a luz do amor de Jesus Cristo. Meu irmão me ligou. Eu estava morrendo, George. E ele me disse que Cristo queria que eu vivesse. Que Deus me amava. Eu disse, o que é que ele quer comigo? Eu joguei fora a minha vida, vivendo loucamente. Eu me exauri jogando fora o meu dinheiro. Eu sou um viciado. Eu não presto. E ele disse, os extremos do homem são as oportunidades de Deus. Deus pode transformar a sua vida. Cristo pode entrar em seu coração e ser a diferença entre a morte e a vida que ele tem para oferecer. E eu nem mais sabia como orar. Eu estava drogado, estava acordado há 3 dias, eu estava usando drogas pesadas, gastando $500 por dia há 6 meses. Eu estava pele e osso e não conseguia pensar com clareza. Eu estava tão paranoico. Eu tinha lacrado as portas e janelas com cortinas à prova de luz, fita adesiva e tinha pregado as portas para que ninguém pudesse me pegar. Eu havia criado meu próprio túmulo. E Cristo veio para me ressuscitar. Graças a Deus. Eu me ajoelhei ali mesmo e com o último pingo de fé, eu disse, Senhor, tem piedade desse pecador. E ali, naquele momento, imediatamente, eu comecei a sentir uma mudança em meu corpo, em meu coração e em minha mente. Eu comecei a sentir que o abuso da droga estava terminando. Eu comecei a me sentir limpo novamente. Eu comecei a sentir a paz de espírito que tinha desejado durante 18 anos de afastamento de Cristo. E tudo isso sem terapia? Sem terapia, instantaneamente. Impressionante. Demorou 2 semanas. Mas dentro de 2 semanas, eu havia largado, com a ajuda da minha família e com a impressionante ajuda do Senhor Jesus Cristo e do Espírito em minha vida. Eu me libertei do vício da cocaína. Graças a Deus. Estava a caminho de uma nova vida. Cristo consegue fazer isso. Você acha que nossos telespectadores podem absorver sua experiência e compartilhá-la com seus amigos?
Eu acho que sim. Eu estive em um outro programa na rede de transmissões cristãs e eu estava narrando a minha história quando um homem ligou enquanto eu falava e ele disse que estava trancado em seu quarto como eu estive, trancado em sua casa, um prisioneiro dentro de sua casa. O que posso fazer? E eu disse a ele que estava na hora de dar a sua vida a Jesus Cristo, de confessar que ele não podia mais controlar o que estava fazendo e que Cristo precisava assumir o controle. E ele disse, como é que eu faço isso? Eu respondi, faça isso através da fé. Acreditando que Deus existe e que Ele é a recompensa daqueles que diligentemente o procuram, que Cristo é o nosso Salvador e que através do seu Espírito e seu poder, Ele pode estar com você agora. Deve haver alguém em sua audiência de hoje que esteja precisando do mesmo tipo de alívio. E graças a Deus por seu direcionamento para o ministério. O Ministério de Ajuda a Drogados, através dos bastidores em Hollywood, me permitiu a oportunidade de ir a muitos lugares que muitos pastores cristãos não têm a chance de ir. Eu sei. E como resultado, eu tive a oportunidade de compartilhar a história da mudança milagrosa de Cristo em minha vida, com muitos que não colocariam os pés dentro de uma igreja. E então eu me dedico agora integralmente a esse importante ministério enquanto recomponho a minha carreira de ator. Muito obrigado. Você não gostaria de se juntar a mim em nossa oração final, por favor? Você ora primeiro e depois eu oro. Está bem. Então oremos. Nosso bom Pai e Senhor, estamos contentes que o Senhor, nosso Deus de amor, hoje esteja disposto a assumir todos os nossos erros e apagá-los. Como um quadro negro que se apaga para ignorar o nosso passado. Eu não sei, mas deve haver centenas e milhares que podem estar assistindo e que precisem de uma experiência de mudança de vida, que estejam presos na mentira branca da cocaína. Através de Jesus Cristo nós oramos para que Ele opere um milagre por eles, Amém. Como operou por mim. E eu agradeço por tal milagre, em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigado pelo Clifton. Esta tremenda demonstração do poder de Deus através do maravilhoso, precioso Salvador dos homens, cheio de compaixão. Que sua força poderosa liberte os homens e as mulheres agora que tal força é necessária. Em nome de Jesus, nós lhe pedimos.